E vamos para o segundo argumento em favor da existência de Deus. O argumento a partir do projeto, ou argumento teleológico. Sobre este, nós vamos ler 3 premissas, onde a primeira é a de que todos os projetos complexos implicam um projetista. É óbvio. Se você chega no centro da sua cidade e ao entrar naquela loja de eletrodoméstico onde você sempre admirou os produtos ali, você se depara com aquela geladeira dos sonhos, aquela geladeira que você sempre quis ter na sua casa. Obviamente, você vai concluir que aquela geladeira foi muito bem construída, foi muito bem arquitetada. Ela foi projetada por um grande projetista. Do mesmo modo, ao observar o universo e a vida, nós vemos claramente que estes emanam de um grande arquiteto, de um grande projetista, porque estes possuem uma grande complexidade, tanto a vida quanto o universo. Estes possuem um padrão de organização sem precedentes. E a segunda premissa é a de que o universo, especialmente a vida, constitui um projeto extremamente complexo. Só o universo possui 26 constantes universais, onde se você alterar qualquer uma dessas constantes, o universo simplesmente deixaria de existir. Imagine um rádio, aqueles rádios bem antigos. Você coloca ali naquela estação para ouvir aquela música favorita ou aquele canal que você sempre gostava de ouvir, para quem é mais velho aí como eu. Veja bem, se você alterasse o botão para a direita ou para a esquerda, ele chiava, não era mesmo? Fazia aquele barulho indesejado. Tinha que estar naquele ponto preciso. Assim são as constantes universais. As partículas subatômicas do universo, os átomos, tinham que estar totalmente na forma como eles se encontram, porque qualquer alteração para a direita ou para a esquerda, se somasse a uma vírgula, se tirasse uma vírgula, o universo simplesmente explode. Se a Terra fosse um pouco maior ou um pouco menor, a vida estaria ameaçada. Se a Terra fosse um pouco mais distante ou um pouco mais perto da Lua, a vida também estaria ameaçada. Se a Terra fosse um pouco mais distante ou um pouco mais próximo do Sol, a mesma coisa. Fora o nosso campo magnético, que é um escudo invisível, que nos protege dos raios solares, desviando-os para o espaço e também para os polos de nosso planeta. É o nosso escudo invisível. Isto fora muitas e muitas outras milhares de condições. O universo é complexo e ele possui um padrão de organização sem igual, sem precedentes. É algo estupendo, extraordinário. E o que falar da vida em nosso planeta? A vida está totalmente associada à água. A água por si só possui mais de 70 propriedades físico-químicas que somente a água tem. Nada é igual à água. A água é algo milagroso, não era para existir. E o que falar também das proteínas tão necessárias, tão fundamentais para a existência de vida. Por exemplo, se você pegar uma proteína, ela que é feita de aminoácidos, uma proteína de 500 aminoácidos, teriam que ser os aminoácidos corretos, não poderia ser qualquer um. Tais aminoácidos teriam que estar na posição correta e, como se não bastasse, eles tinham que estar numa cadeia com uma ligação chamada de ligação peptídica. Não tinha que ser qualquer ligação para sustentar os aminoácidos ali, porque senão a proteína não se formaria. Só para ilustrar, o que faz com que o seu carro tenha pneus totalmente fixados corretamente ali para que não ameace a sua vida e a vida de sua família, para que você possa dar aquele passeio dos sonhos. Simplesmente é todo um conjunto, toda uma estrutura de rodas, parafusos, cubos de roda, rolamento, suspensão. É uma estrutura complexa e organizada. É uma ligação perfeita. Do mesmo modo, é a ligação peptídica dos aminoácidos para que a proteína se forme e então a vida se torne possível. Veja só, complexidade, harmonia, organização. Isto é um projeto. Ou seja, nós vemos um projeto no universo e assim na vida. E se há um projeto, aí que vem a terceira premissa, logo o universo e a vida
tem um projetista. É o óbvio. E para continuar aqui, relógios implicam relojoeiros, edifícios implicam arquitetos, pinturas implicam artistas e mensagens codificadas implicam um remetente inteligente. Como assim? Mensagens codificadas implicam um remetente inteligente. Se eu escrevo uma carta para você, é óbvio que você vai pensar: uau, isso aqui foi um ser vivo que escreveu. Do mesmo modo, os cientistas já há muito tempo descobriram um certo padrão de mensagens, um padrão de informação presente no nosso DNA. Dentro do seu DNA, é como se tivesse escrito onde os seus olhos vão se posicionar, onde o seu nariz vai se posicionar, boca, ouvidos, cabeça, tronco, membros superiores, inferiores e etc. É como se tivesse ali todo o manual antes de seu corpo vir à existência. Antes de você construir uma casa, o que você vai fazer? Você vai escrever toda a planta da mesma. Ou seja, temos que ter a informação antes para que o projeto se conclua, para que o projeto possa ter um fim. Do mesmo modo, este corpo aqui e todo ser vivo em seu presente DNA possui toda a informação necessária. É como se o DNA dissesse o seguinte: este ser vivo, quando estiver pronto, ele terá garras presas para se defender. Já esse ser vivo terá um veneno. Já esse ser vivo não terá garras, não terá veneno, não terá força, mas terá inteligência. Olha só, a informação. E se há informação, há uma mensagem. E se há uma mensagem, existe um remetente. Alguém projetou toda essa informação para que futuramente o corpo pudesse concretizar tudo aquilo que já estava programado e pré-ordenado. É incrível, não é mesmo? É incrível. E só para concluir, existem padrões no nosso DNA onde estes é como que previam futuras catástrofes dentro da célula e que de antemão produziu a solução para o futuro problema. Lá na frente eu vou especificar mais o que é isso. Mas do ponto de vista biológico, a sua célula, ao prever o futuro, de antemão já deu uma solução para um problema que nem mesmo tinha indícios de existir. Você vai acreditar que meros pedaços de átomos possuiriam a habilidade de prever o futuro? Somente um criador poderoso que tem a capacidade de prever o futuro. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Deus é um Deus do passado, do presente e do futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Ele está acima do tempo. Mas, continuando aqui, quanto melhor e maior for o projeto, melhor e maior será o projetista. Perfeito! Você está caminhando numa praia e aí você se depara com um castelinho de areia, um pequeno castelo. Obviamente, você não vai concluir que foram as marés que projetaram aquele castelo. É óbvio que não. Mas aí você segue viagem. Você segue o seu passeio e descobre um castelo muito mais complexo. No mínimo, você vai concluir o seguinte: opa, esse projetista parece que era mais inteligente, era mais criativo, caprichou mais neste castelo do que o primeiro projetista. Em seguida, você se depara com um castelo de verdade. Opa, este projetista desse castelo é infinitamente muito mais sábio do que aqueles dos dois primeiros castelos. Mas e se eu te contar que a vida é muito mais complexa e organizada do que qualquer coisa que o homem possa criar? Logo, o seu projetista possui uma sabedoria infinita. Veja só como esse argumento é totalmente coerente. E continuando, há uma diferença entre padrões simples e projetos complexos. Aqui vem um ponto muito interessante. O projeto do qual estamos falando, neste argumento, é um projeto complexo e não um padrão simples. Talvez o Mateus possa dizer: Irã, cientistas já colocaram aqueles flocos de neve no microscópio e descobriram que estes possuem um padrão de simetria belo, estupendo, maravilhoso.
eles chegam a parecer uma flor, uma planta, uma orquídea. Eles são muito lindos. Mas e aí? São processos naturais que geraram esses flocos, e não um criador. Porque a sua Bíblia diz que Deus criou todas as coisas somente uma vez. Tá, por isso que eu estou fazendo a distinção entre um padrão simples e um projeto complexo. Uma coisa é você ver um floco de neve totalmente simétrico, totalmente organizado em sua simetria. Outra coisa é eu me deparar com um ser humano com vários componentes químicos, onde cada um está no seu devido lugar, exercendo a sua devida e completa função. Veja só, olhe para o corpo humano, os olhos são totalmente diferentes da pele, mas que ambos têm a sua devida função. É muito diferente. É um projeto complexo, que existem vários componentes químicos, ao contrário do floco de neve, que são os mesmos componentes e é só aquilo ali. É um padrão de organização. E lembrando, né, que se há um padrão, é porque alguém configurou lá atrás, alguém apertou o botão e apenas nós vemos replicações de algo que foi criado lá atrás. Então é algo bem interessante para a gente fazer essa distinção. Certa vez, o falecido cientista Carl Sagan escreveu acerca do cérebro. O conteúdo de informação do cérebro humano, expresso em bits, é provavelmente comparável ao número total de conexões entre neurônios, aproximadamente 100 trilhões, 10 a 14 bits de energia. Se fosse escrita em inglês, por exemplo, esta informação encheria cerca de 20 milhões de livros. Um número que se equipara à quantidade de livros das maiores bibliotecas do mundo. O equivalente a 20 milhões de livros está dentro da cabeça de cada um de nós. O cérebro é um lugar muito grande num espaço muito pequeno. Daí a famosa frase dele. A neuroquímica do cérebro é incrivelmente ativa, constituindo um circuito mais maravilhoso do que o circuito de qualquer máquina planejada por seres humanos. Veja só a complexidade do cérebro. Muitos afirmam que é o órgão mais complexo do universo. Certa vez uma revista publicou que a massinha branca de um cérebro é tão complexa, mas tão complexa que se você esticá-la, daria para você dar 2 voltas ao redor do globo terrestre, de tão grande que ela é. E toda essa massinha está aí, completamente condensada e organizada dentro de seu crânio. A mesma revista publicou que se o homem conseguisse construir um supercomputador com a mesma capacidade que o nosso cérebro, este computador seria tão grande, mas tão grande, que ocuparia no mínimo 5 estádios do Maracanã. É incrível, é muito incrível. Não estamos apelando para a Bíblia aqui, tá? Estamos falando apenas de matemática. O próximo argumento é o argumento da lei moral. Aguardo você.